Espiritismo sem mistério. Olá pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. E você que nos acompanha sabe que nós já andamos mais da metade do livro, passamos da metade. Estamos em torno, hoje entraremos na pergunta 540, falando a respeito da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, mais especificamente sobre um tema que nós abordamos no programa anterior. Nós estávamos falando sobre a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. Nós vimos que essa influência nos fenômenos da natureza por parte dos espíritos, isso realmente acontece. E se você quiser saber um pouco mais, acesse os programas anteriores, acesse o programa anterior, onde nós começamos a abordar essa questão, lá na pergunta em torno de 536 aproximadamente. E nós vamos ver que existe realmente essa influência dos espíritos. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Como sempre, damos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos no nosso programa Espiritismo Sem Mistério. Mas não fazemos esse programa sozinho. Nós gostaríamos de agradecer muito a participação dos queridos irmãos Jefferson Souza, Raul Mendonça, André Gaspar, a nossa produtora Regina Prata, o Jefferson Carvalho, o Valdecir Lourenço, todos eles ligados para que você possa ter a melhor imagem, o melhor áudio e possa desfrutar daquele ensino tão primoroso que o mundo espiritual nos permitiu, graças aos esforços de Kardec para revelar ao mundo a exatidão das leis espirituais. Então, dando continuidade, nós estamos terminando, hoje vamos terminar a parte da intervenção dos espíritos nos fenômenos da natureza e vamos começar um outro tema muito interessante que também tem muita ligação com a influência espiritual. Você vai ver então no nosso primeiro slide aquela imagem que ao longo destes programas está nos acompanhando, falando da intervenção dos espíritos. Veja aí. Essa primeira imagem nos faz recordar da ação do mundo invisível. E a gente diz invisível porque nossa capacidade de percepção visual não os atinge. Nós não estamos dentro de uma faixa de percepção que permita que consigamos detectar coisas muito sutis. Porém, eles são reais. O único problema é a gente que não consegue enxergar. E se você vai buscar informação na ciência mesmo, você perceberá que a nossa capacidade de captação visual é muito estreitinha. Nosso olhar está preparado para visualizar tão somente uma estreita faixa de onda, que vai lá do vermelho ao violeta. E nós não vemos nem o infravermelho, nem o ultravioleta, e não conseguimos captar nada que vem antes ou depois desta pequenina faixa de vibrações luminosas. Então, você vê, não é? Aí, essa referência a uma realidade que existe paralelamente à nossa física e que pode influenciar negativamente, como você vê nas duas imagens, a direita e a esquerda, recolhendo eflúvios negativos dos encarnados, induzindo o encarnado a ter sensações de ódio, de rancor ou de desejo de vício, não é? E aí a Solange vai explicar do meio, Solange. Então, e aí você vê, já como vocês estão acostumados, a influência do plano espiritual positivo auxiliando alguém que está em necessidade. Mas antes da gente iniciar, gostaria de passar para vocês, vamos dar uma refrescada no que foi que Kardec falou na última pergunta, no programa anterior, porque Kardec pergunta, nós vimos que os espíritos influenciam, exercem influência nesses fenômenos da natureza. E Kardec pergunta, bom, mas isso é ação de um único espírito ou existem mais espíritos exercendo essa influência? Eles agem em conjunto? E nós vamos ver que os espíritos então nos respondem que eles sim, que na produção dos fenômenos da natureza, os espíritos se reúnem em massas inumeráveis, Então nós vamos ver que existem agrupamentos de espíritos que participam dessa produção desses fenômenos da natureza. Então agora nós vamos dar prosseguimento, porque Kardec continua no questionamento, entrando já
na pergunta 540. Podemos seguir, André? Vamos lá. Então vamos dar uma olhada nessa pergunta agora, que Kardec faz aos espíritos. Os espíritos que exercem uma ação sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa, em virtude do seu livre-arbítrio, ou por um impulso instintivo ou irrefletido? Como nós vimos, a Solange recordando a pergunta 539, que nós vimos no último programa, há uma massa inumerável de espíritos que atua sobre os fenômenos da natureza. E agora, na sequência, Kardec quer saber se essa atuação é uma atuação deliberada, eles sabem o que vão fazer, estão projetados para fazer determinadas coisas, ou eles vão assim meio que empurrados pelas contingências, de uma forma sem pensar, e vão fazendo, e aquilo vai sendo utilizado pelos espíritos. É o que ele perguntou nessa questão 540. E nós vamos então ver qual é a resposta que os espíritos nos dão a essa indagação de Kardec. No slide seguinte, vamos lá, Solange? Vamos lá. Alguns sim, outros não. Ou seja, o que é que ele quer dizer? Ou seja, alguns agem por instinto, agem de forma impensada. Outros não, outros já exercem uma influência com vontade de agir própria. Então aí ele continua, olha, eu faço uma comparação. Imagine essas miríades de animais que pouco a pouco fazem surgir do mar, do oceano, as ilhas e os arquipélagos. Você acredita que nisso não exista um fim providencial e que uma certa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Continua. Esses não são mais, essa é a resposta, esses não são mais que animais da última ordem, que cumprem essas coisas para proverem suas necessidades, e sem desconfiarem que são os instrumentos de Deus. Então você viu aí que na primeira parte da resposta, eles disseram, vocês acreditam que esses animais que vão se reunindo para construir ilhas e arquipélagos, eles estejam fazendo isso assim, sem nenhuma direção? Quando de verdade nós estamos vendo que na condição de espíritos em desenvolvimento, em crescimento, eles estarão cumprindo aquilo que alguma inteligência superior a eles está definindo, como é que vão agir, por que vão estabelecer essa colônia naquele lugar. Há todo um planejamento. E na continuidade, nesse mesmo slide, o slide que nós estávamos lendo, o slide número 4, você vai ver novamente. Muito bem, da mesma forma, os espíritos, os mais atrasados, são úteis ao conjunto. Enquanto ensaiam para a vida e antes de terem a plena consciência dos seus atos e seu livre-arbítrio, agem sobre certos fenômenos dos quais são agentes inconscientes. Eles executam primeiro. Então aqui a gente vê que esses espíritos, eles agem, é uma primeira, vamos dizer assim, uma primeira opção na resposta. Ou seja, esses espíritos, eles agem de maneira inconsciente. Ou seja, como eles são espíritos mais atrasados, eles apenas vão ocasionando esses fenômenos de forma inconsciente. Estão lá sobrevivendo e passando, né? E assim eles modificam, eles causam esses fenômenos da natureza, mas eles são apenas considerados executores. Eles são espíritos da última ordem e agem para proverem as suas necessidades. Eles são agentes inconscientes. Mas a resposta continua, porque essa é uma primeira opção. Os espíritos vão dar uma segunda opção, que é essa, olha aqui. Mais tarde, quando sua inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. E depois, ainda continua no próximo slide, ele diz, mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. É assim que tudo serve, tudo se coordena na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia, da qual vosso espírito limitado não pode ainda entender o conjunto. Veja então, com essa resposta, que os espíritos estão dizendo que tanto faz um espírito ser pouco elevado
quanto ele já ser quem dirige, tudo está sob o comando e sob a ação do mundo invisível. Pode vir para mim aqui, por favor. Tudo está dentro de um critério de construção do ambiente usando dos recursos disponíveis. Num primeiro momento, os espíritos de pouca elevação, eles são utilizados quando eles desejam fazer algo, quando eles têm interesse em construir determinadas coisas segundo suas ambições. Por exemplo, vou contar aqui para vocês um caso interessante. Quando foram perceber em determinada região africana, desenvolveu-se uma quantidade de erosões descomunal. As erosões passaram a comer grandes pedaços de terra e ninguém entendia por que isso tinha acontecido, o que é que tinha ocorrido. E aí então foram fazer um estudo e foram ver o que tinha acontecido e perceberam que estas erosões começaram a surgir em determinado momento, quando, por obra de abates de leões, de tigres, de onças, os caçadores privaram o ecossistema daqueles predadores que costumavam se alimentar de gazelas, de herbívoros, de gnus. E quando isso aconteceu, houve um desbalanceamento e, com menos predadores, aumentou o número dos herbívoros. E o que herbívoro come? Herbívoro come grama, capim. E quando comeram demais a grama e o capim, acabou a cobertura da superfície. E quando terminou a cobertura da superfície, qualquer chuvinha lavava o solo e levava embora. Então você percebe que nesse sistema, o herbívoro tem uma função, o carnívoro também tem outra. Eles estão em equilíbrio. Agora, quando alguma coisa desequilibra, você começa a ver a consequência. Da mesma forma, então, podemos dizer que os espíritos que estão controlando todas as coisas, eles se utilizam não apenas das estruturas mínimas que estão navegando pelos oceanos, buscando um cantinho para se enganchar, quanto das entidades que também, estando interessadas em fazer determinada coisa, se conjugam para determinados objetivos, determinados fins, e o mundo espiritual os utiliza, os que estão acima deles. Eles não sabem que estão sendo utilizados. Da mesma forma que o leão não sabe que está sendo utilizado pelo ecossistema para manter tudo em equilíbrio, que a gazela também não sabe que está sendo utilizada no ecossistema para abastecer de carne os predadores. Eles estão vivendo suas vidas. Agora, à medida que o espírito avança, que evolui, ele deixa essa condição de ser apenas um executor inconsciente e ele passa, quando a sua inteligência progride, passa a entender as leis. E com isso, ele começa também a atuar para gerar efeitos em determinadas regiões, conhecendo as leis que dirigem estes projetos. E mais adiante, quando ele se tornou ainda mais fiel a isto, ele poderá ser guindado evolutivamente àquele espírito que dirige o mundo moral acima do mundo material. É isso que a resposta está explicando. E uma resposta bastante interessante, porque nada acontece sem que haja uma direção superior, dando o norte, ajudando a conceber determinadas coisas. Quando nós vamos lá na lei de destruição, que existe no Livro dos Espíritos, mais um pouco adiante, quando entrarmos na terceira parte do Livro dos Espíritos, nós vamos ver quando os espíritos são perguntados por Kardec, por que motivo essas fatalidades, essas destruições, que às vezes arrasam regiões, tormentas e tudo mais? Existe uma causa? Por que isto? E os espíritos vão responder. Acho que a questão 737, por aí, flagelos destruidores, está aqui bem na minha mão. Com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio de flagelos destruidores? E ele diz aqui, para fazê-la andar mais depressa. Vocês chamam de flagelos só porque produzem prejuízos para vocês. Porém, como diz aqui, eles são usados, estes
transtornos são necessários para fazer alcançar mais depressa uma ordem melhor de coisas e, em alguns anos, o que exigiria séculos para acontecer. Então, a gente nota, já por esta resposta também, que há todo um planejamento sempre favorável à evolução do ser humano, mesmo que eventualmente derrubem alguns prédios, derrubem algumas casas, produzam sofrimentos de ordem física para os espíritos que estão precisando evoluir mais depressa. E a gente vê que muitas vezes o sofrimento é essa alavanca que faz com que a gente progrida, né, de forma mais rápida. E é por isso que muitas vezes os espíritos utilizam essa ferramenta, porque assim a gente progride, a gente passa um degrau mais elevado, mais adiante. E assim nós terminamos esse tópico falando sobre a ação dos espíritos, sobre os fenômenos da natureza. E agora, vamos para a próxima pergunta? Nós vamos para uma outra etapa aqui do Livro dos Espíritos, mas antes de a gente entrar um pouquinho nos espíritos durante os combates, as brigas, as guerras, o que não faltou nesta evolução humana foram guerras, não é? Essas guerras sempre estiveram presentes na história da humanidade, nos conflitos, nas buscas de hegemonia. Mas lembremos-nos de uma coisa. Quando você vai ao livro Evolução em Dois Mundos, você perceberá com mais nitidez todo um projeto consciente de elaboração das formas, de geração de vida organizada. E com isso você nota a ação do mundo invisível sobre o mundo visível. Nosso calendário funciona de ano em ano, mas o calendário divino funciona de milênio ou milênios em milênios. E quando você entende com André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, que nós estamos lendo no nosso programa O Espírito da Letra, como isso é perfeito, é planejado, é organizado com sabedoria e com muita antecedência, você entenderá como que estas forças cósmicas podem, por exemplo, aglutinar em determinada região do espaço uma quantidade de matéria para que as forças que existam vão gerando um outro mundo físico, para que depois esse mundo físico ganhe as estruturas necessárias para gerar ambiente necessário para permitir a aglutinação de aminoácidos, e os aminoácidos se combinam, criam-se os oceanos de sopa nutritiva, e que com isso vai facilitar a formação de novos aminoácidos mais complexos, até a organização do primeiro organismo celular, e assim por diante. Então, a visão é muito ampla. Quando nós queremos visualizar todo um horizonte pela fenda de um pedacinho de papel, você só vê um trechinho dele. Você não sabe se tem montanha, se tem lago, se tem cachoeira, você não sabe nada. Você está olhando aquele horizonte apenas pela fenda de uma folha de papel. Mas quando você olha o horizonte todo, aí você vê como realmente há um sentido muito maior nisso. Agora, então, nós vamos para a pergunta que dá início a esse assunto, os espíritos durante os combates. Não é, Solange? É isso mesmo. Pergunta 541. Em uma batalha, há espíritos que assistem e sustentam cada partido? Uma batalha pressupõe dois antagonistas, no mínimo. Pressupõe que haja um atacante e um defensor, ou os dois atacantes e os dois defensores, os dois lados, pelo menos. Bem, nós, quando... Vamos aqui fazer uma digressão. Vamos voltar um pouquinho antes de chegarmos na pergunta. Eu sei que isso não acontece com você, eu sei que você não passa por isso, mas eu sei que você conhece gente que passa, que problemas de convivência dentro da família. Um parente que você gosta, ou que o outro você não gosta, ou alguém que você conheça que tem uma briga entre um lado e o outro da família. Você percebe que quando acontecem esses dissabores, esses desentendimentos, costuma existir uma polarização, não é? Um grupo vai ficar de um lado, outro vai ficar de outro. Isso é muito comum quando existe uma separação afetiva no seio da família. Um casal que estava se dando bem e que de repente resolve se separar. Então, um vai dizer que a outra parte não servia, que a outra parte tinha defeitos,
A outra parte vai dizer que o primeiro ou a primeira era intolerante, viciado, que não dava para aguentar, que a culpa é um, a culpa é do outro, e vão formar-se, geralmente, em decorrência das famílias que representam cada uma dessas unidades, vão se formar blocos. Alguns vão apoiar um, outros vão apoiar o outro, e entre os amigos a mesma coisa. Os amigos de um vão ficar mais do lado dele, os amigos de outro vão ficar mais do lado do outro, e na condição de se chegar a um conflito judicial, se vai trazer testemunhas daqueles que estão mais a favor, e o outro vai levar testemunhas do seu lado para resolver o problema. Agora, nós estamos falando de um distúrbio emocional entre pessoas. Agora imagina quando se está falando de batalha entre povos, entre grupos étnicos, entre adversários políticos. Naturalmente, nós vamos estar envolvendo não apenas os que estão encarnados. Kardec quer saber disso. No plano espiritual, existem espíritos que vão tomar partido de um lado, do outro? E isso é o que nós vamos esperar agora para os espíritos responderem, Solange. Vamos lá, então. Sim, existem espíritos que ajudam os dois lados e que estimulam sua coragem. Então, nesse nosso exemplo, e aqui você tem que se lembrar daquilo que eu estava comentando. Se há uma confusão afetiva entre um casal e há uma separação no horizonte, certamente que os pais de cada um deles vão tomar partido do seu filho. E assim vão criar o quê? Não, você não pode desistir, você tem que ir em frente, você não pode deixar que a outra parte fale de você, fale mal de você, te acuse. A gente vai arrumar alguém para defender você. Então vão ficar o quê? Vão ficar querendo dar apoio, o apoio moral. E se estes que estão na vida física agem assim, do outro lado da vida também existem aqueles que estão vendo as circunstâncias, estão querendo também entrar nessa confusão, apoiando o seu lado. Estando ali para gerar uma ação que venha a fortalecer aqueles núcleos que eles se simpatizam. Por isso que os espíritos respondem sim. E há espíritos que vão estar do lado dos contendores, aí, dos que estão brigando, e vão tentar estimular uns contra os outros. Agora, ao mesmo tempo, Kardec comenta, também nesse mesmo slide que a Solange já leu, ele faz um breve comentário. Vamos ver o comentário. Os antigos, outrora, em outra época, representavam os deuses tomando partido por tal ou tal povo. Esses deuses não eram outros senão espíritos, representados sob figuras alegóricas. Isso é interessante da gente ver, porque nós já vimos, inclusive na mitologia, como os deuses eles eram partidários. Às vezes os deuses apoiavam esse ou aquele personagem. E quando eu estava lendo isso, eu me lembrei da Guerra de Troia. Você deve saber, deve conhecer essa história, não é? Em que a Grécia está tentando, os gregos estão tentando invadir Troia. E Troia é cercada, tem um portão, é murada. Então, o que eles fazem para conseguir invadir a cidade de Troia? Eles criam aquele cavalo, o famoso cavalo, um cavalo gigantesco, e vão colocar um monte de soldados lá dentro. E vão dar de presente, sem que os troianos saibam, lógico, vão dar do cavalo de presente. E aí, na cidade de Troia, tem aqueles que estão vendo aquele cavalo imenso sendo erguido, não é? E esse cavalo será dado de presente aos troianos. Só que, na cidade de Troia, tinha lá um sacerdote que se chamava Laoconte. E o Laoconte, vendo isso, um sacerdote, ele estava muito desconfiado desse cavalo. Então ele estava alertando as pessoas, não aceitem esse presente, não aceitem o cavalo, porque ele estava desconfiado que esse cavalo vinha, né, haveria algum problema se eles aceitassem e colocassem dentro da cidade esse cavalo gigantesco. E aí a gente vê como os deuses atuam, porque se a gente for ver na mitologia, existem duas versões. Uma delas dizendo que Poseidon, ou Poseidon, que era o deus dos mares, sabendo disso e querendo beneficiar os gregos, ele
envia serpentes marítimas, para que elas envolvam Laoconte, o sacerdote e os seus filhos, e que essas serpentes matem Laoconte. Então, existe essa versão em que o deus Poseidon, ele envia para ajudar os gregos. Ou da mesma forma, às vezes, em algumas versões, a gente encontra que quem enviou as serpentes foi o deus Apolo. Mas, de qualquer maneira, a gente vê que esses deuses da antiguidade atuavam a benefício de um ou de outro. E aí, essa escultura, esse momento mitológico em que as serpentes envolvem o Laoconte, os seus filhos, isso foi retratado numa escultura belíssima chamada Laoconte e seus filhos. Essa escultura está lá no Vaticano. Vale a pena você ver, porque foi muito bem feito a cena do Laoconte sendo envolvido pelas serpentes, junto com seus filhos. Muito interessante, Solange, e é muito bem feita, porque realmente nós vamos encontrar na história das batalhas os povos, antes de ingressarem em qualquer conflito, sempre fazendo oferendas, sempre oferecendo. Os gregos levantam altares, fazem oferendas às deusas, a deusa Atenas, para pedir proteção para suas incursões. Nós vemos persas, nós vemos egípcios, todos eles vinculando-se a uma divindade para pedir a proteção para aquela incursão bélica. E, da mesma forma, a outra parte, para defender-se ou para revidar, também contando com o amparo dos deuses que eles acreditam. Então, estas são referências bastante historicamente comprovadas, com relação a esse comportamento, que Kardec cita aqui. Quando os deuses tomavam partido de um ou de outro, na verdade, o que eles estavam se referindo era a ajuda de espíritos que estão fortalecendo os partidos encarnados naquele conflito. Então, faz essa referência que pode ser comprovada historicamente, aliás, até como muito bem fez a Solange aqui, com essa imagem de Laoconte. É uma escultura belíssima. Eu não sei, você não trouxe a escultura aqui para a gente mostrar, mas vamos ver se a gente consegue colocar na edição para você ver a escultura do Laoconte. É muito bonita. E tem essa referência. Zeus envia as serpentes para acabar com aquele que estava gerando uma oposição que poderia atrapalhar os planos de invasão, não é mesmo? Então, bacana isso, né? Mas, Solange... São vários, né? São vários os temas e vários momentos em que esses deuses da mitologia influenciam na vida dos humanos para beneficiar, para fazer o jogo que eles desejam. É bem interessante isso. Mas vamos seguir então, porque Kardec faz mais uma pergunta, a pergunta 542. Em uma guerra, a justiça está sempre de um lado. Como os espíritos tomam partido pela injustiça? Essa é uma pergunta que a gente sempre se faz, né? Puxa vida, mas eles estão do lado de lá, eles estão no plano espiritual. Será que eles não estão vendo que o fulano ali tem certeza que aquele grupo ali, que aquele agrupamento, eles estão certos? Como que determinados espíritos estão apoiando o outro grupo? Estão apoiando, de uma certa forma, a injustiça. Nós pensamos nisso muitas vezes, né? Se a verdade está ali, clara, por que existem ainda espíritos apoiando aqueles que são contra a verdade, aqueles que estão sendo injustos? E aí nós vamos ver a resposta dos espíritos. Kardec parte de um pressuposto racional lógico. Se há uma guerra, os espíritos a princípio sabem quem provocou, quem está sendo atacado, quem está sendo a vítima. Às vezes a vítima aparente não é vítima, é ela que provocou. E ela sabe que ela é mais forte, então ela está se preparando para que quando for atacada, ela diga, eu fui atacada. Então agora eu vou revidar, eu tenho o direito legal de revidar. Então isso o mundo espiritual conhece. E Kardec quer saber como é que os espíritos, que já podem ver isso, tomam partido de quem não tem razão, de quem é o agressor. Como? Como é possível isso? Vamos ver o que a espiritualidade responde. Vamos lá. Saibam que há espíritos
que não procuram senão a discórdia e a destruição. Para eles, a guerra é a guerra. A justiça da causa pouco importa, pouco os impressiona. Então aí nós já estamos vendo que existem espíritos que não estão nem aí para onde está a justiça. Muitas vezes o que eles querem é implementar a discórdia, eles querem a bagunça, eles querem a luta, eles querem a guerra. Então eles se posicionam de uma forma em que você favoreça aquele agrupamento para que as coisas realmente desandem, para que a guerra continue e, enfim, para você prejudicar as pessoas. É exatamente isso. Eles não estão preocupados com o que é justo ou injusto. Os espíritos que estão presos aos conflitos geralmente estão arrastados por paixões, arrastados por desejos de dominação. E, obviamente, não são espíritos de origem superior, de ordem mais elevada. Eles querem vivenciar o seu orgulho ferido, querem revidar, querem tirar a desforra. E isso leva que eles não se importem muito. Exato. Quem é o justo, quem é o injusto, eles só querem ganhar. Isso é próprio do orgulho humano, da ignorância do ser humano, que não pensa muito onde é que está a justiça. Perdão, e daqueles espíritos da terceira ordem, que nós já estudamos, são aqueles espíritos imperfeitos que estão... E a mesma coisa acontece quando nós temos as disputas entre as pessoas, no que eu citei aqui, aqueles que vão sempre defender o seu filho, mesmo que ele seja culpado, em detrimento da verdade. Não, é meu filho, eu vou dar razão para ele, ou é minha filha, ela tem razão, e na verdade, às vezes não tem. Mas não importa, eu não posso ficar contra. Então, tomar partido, muitas vezes, para os espíritos menos avançados, não tem uma conexão direta com a verdade. Tem uma conexão direta com a cumplicidade. O que de verdade não é a melhor referência. E isso acontece também com o mundo espiritual. Nem todos os espíritos que estão ali estão preocupados se há ou não razão na parte que eles defendem. Estão exercitando a paixão belicosa, aquilo que eles carregam com eles, pelo seu atraso, às vezes há milênios, e que eles ainda não conseguiram se libertar. Isso, agora falando de agrupamentos de espíritos em luta, Kardec vai perguntar sobre os comandantes, os generais, como é que ficam nessa história? Será que eles podem ser meio que envolvidos, eles podem ser manipulados, podem ser, intuídos pelos espíritos? Vamos ver essa pergunta direitinho, a pergunta 543. Certos espíritos podem influenciar o general na concepção de seus planos de campanha? Olha lá, você tem os que vão construir as estratégias, vão fazer os preparativos, vão criar as maneiras de chegar ao objetivo mais adequado, mais rapidamente. Estes seres podem ser intuídos por espíritos? Também podem ser os generais? Eles poderão contar com o amparo de entidades que os inspirem? E agora vamos ver o que os espíritos respondem. Sem nenhuma dúvida, os espíritos podem influenciar por esse motivo, como por todas as concepções. Então, olha a resposta que os espíritos nos dão. Sem nenhuma dúvida, esse general poderá ser influenciado. Aliás, se a gente for ver, existem batalhas que nós ficamos sabendo agora, batalhas da antiguidade, em que aos momentos a situação era tão crítica para um determinado lado, e a gente sabe que muitas vezes, independentemente até do número do seu exército, às vezes um agrupamento com exército menor conseguia derrotar um exército maior pelas manobras que o general resolveu implementar no momento da batalha. Então a gente vê que existe, se você fala, nossa, uma coisa às vezes tão inacreditável acaba acontecendo, ele vence uma batalha que parecia ser invencível. Então é bem interessante, a gente sabe que esse plano espiritual está influenciando sim, ajudando, amparando para o lado positivo, ou até mesmo para o lado negativo, envolvendo aquele general, aquele comandante. E não só nos planos de campanha, mas, como você viu na resposta, em todas as concepções,
eles podem estar intuindo o indivíduo para fazer um movimento prejudicial, ou para evitar determinada região, determinado terreno, ou para endereçar o indivíduo para justamente aquela área, e em concepções de todos os tipos, estratégica, de logística, de manutenção dos fornecimentos necessários para aquela batalha, tudo isso pode estar sendo influenciado por espíritos. E agora, na sequência, nós vamos ver o que Kardec, que é muito curioso, quer saber. Olha lá o que ele vai perguntar na questão 544. Ah, mas os maus espíritos poderiam suscitar-lhe maus planos, tendo em vista a sua perdição? Será que os espíritos poderiam, então, influenciar negativamente aquele general, aquele comandante, visando a fazer com que o exército perca a batalha, ou que ele se perca completamente? É possível isso? Olha, se há espíritos que atuam, na verdade, vamos voltar para a nossa vida aqui. Você pensa em fazer alguma coisa diferente. Você pensa em montar uma sociedade. Você que está me assistindo. E você quer, com essa sociedade, ter um progresso, ter um sucesso no seu evento, obter mais recurso, conseguir mais valores para tornar-se mais realizado no seu ramo de negócios. Obviamente, bons espíritos vão tentar te ajudar, mas maus espíritos podem te intuir negativamente para você dar com os burros na água? Eventualmente que sim. Não há nenhum tipo de comportamento que esteja isento à ação dos bons espíritos e dos maus espíritos. A influência dos espíritos na nossa vida é muito grande. Na questão 459 lá, que nós já vimos, os espíritos interferem na nossa vida, tanto é que são eles quem nos dirigem, dizem os espíritos aqui no Livro dos Espíritos. Então, se o indivíduo está fazendo uma coisa errada, ele quer fazer alguma coisa errada, os bons espíritos vão tentar dizer a ele, não faça isso, você vai sofrer desnecessariamente, chamando-o a uma recuperação do risco. Enquanto que os maus espíritos que querem aquilo, porque querem prejudicar aquele indivíduo, vão querer que ele faça, vão fazer ele se sentir estimulado. Por outro lado, o indivíduo está fazendo o que é certo, está indo no bom caminho, os bons espíritos o estão intuindo, o estão ajudando. Porém, tem algum lá que não quer que ele progrida tanto, porque ou é seu adversário, é seu inimigo, é invejoso. E sabe que aquele indivíduo tem débitos, tem coisas erradas que ele precisa pagar pelo aquilo que ele já fez, talvez em outras vidas. Então, esses daí vão ficar jogando casquinhas de banana pelo caminho. E o indivíduo poderá escorregar. Então, o cara começa a se dar bem na vida, daqui a pouco vem um espírito assim daqueles perturbadores e põe uma situação tentadora, ou um amigo que gosta de esbanjar, e você se liga a ele, você entra na mesma esbanjação e de repente, em vez de você canalizar suas forças para um objetivo, você começa a distrair-se. Veja só, concentrar é ir para uma mesma posição. Não é? Você vê, diversão é o oposto de concentração. A gente chama de diversão o brincar, não é? Diversão é você sair do foco, enquanto que concentração é você focar e ir direto ali. Então, toda vez que surge alguém querendo que você se divirta e usar a diversão como instrumento de tirar você da linha, isso é a ação negativa. Você pode eventualmente passear um pouquinho, mas você tem que estar atento para ver se você não está saindo do foco. E isso é uma forma sutil de tirar a pessoa do rumo. Agora, isso acontece na vida. Imagina então com um general, com espíritos que queiram prejudicá-lo. Os maus espíritos poderiam intuir maus planos na cabeça desse general, tendo em vista a sua perdição? Vamos ver a resposta, Solange? Vamos lá. Vamos lá. Sim, os maus espíritos podem influenciar negativamente, mas não tem ele o seu livre-arbítrio? Ou seja, o general não tem o seu livre-arbítrio? Se seu julgamento não lhe permite distinguir uma ideia justa de uma ideia falsa,
suporta as consequências e faria melhor obedecer do que comandar. Ou seja, se o general não tem capacidade de identificar o que é justo, o que é uma ideia falsa, então seria melhor que ele fosse comandado e não que ele fosse comandante, porque ele não tem a capacidade de discernir entre uma coisa e outra. Na verdade, o general tem o seu livre-arbítrio e ele tem que se posicionar de acordo com isso. Ele poderá sofrer a influência de maus espíritos, mas até aí, cair nessa armadilha vai depender muito dessa evolução que ele tem, dessa capacidade de discernimento. Nós vamos ver Kardec indagando na questão 545. O general pode, algumas vezes, ser guiado por uma espécie de segunda vista, um processo mediúnico, uma vista intuitiva, que lhe mostre antecipadamente o resultado dos seus planos, seja em sonho, seja em intuição, uma segurança. E o que os espíritos respondem, Solange? Leia aí pra gente. Frequentemente. É assim no homem de gênio. É o que se chama inspiração e faz com que ele haja com uma espécie de certeza. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem e sabem aproveitar as faculdades que ele possui. Então, nessa situação, ele poderá ser realmente intuído com uma convicção que lhe dá a certeza. Eu vou fazer assim porque é isso que tem que ser feito. Não pergunte por quê. E quando se faz e se segue por essa capacidade de percepção do mundo invisível, que às vezes ele nem sabe que possui, o resultado poderá ser menos doloroso, mais bem-sucedido do que se ele fosse teimosão, chucrão, tapado, e que é muito facilmente manipulado pelas entidades inferiores. Me vem à mente, eu não sou muito especialista em Segunda Guerra, mas eu lembro que num determinado momento o exército aliado, para defender, para lutar contra os alemães e salvar a Europa de toda aquela destruição, o exército aliado tem que optar por qual praia ele vai entrar no continente europeu. E aí, por uma série de manobras, eles optam por uma determinada praia e conseguem driblar os alemães. Naturalmente, há todo um jogo de gato e rato, de espionagem, de falsificações, de aparências, para ludibriar a visualização daqueles que estão se defendendo de uma invasão. Mas é sempre assim. O mundo espiritual apoiará e fará com que algumas coisas possam realmente acontecer. Neste caso, houve um atraso de 3 dias do fornecimento de mais reforço nazista para as frentes da Normandia. Por quê? Porque alguém deixou Hitler achando que aquilo era um ataque falso. E que ele levou 3 dias para liberar as forças de tanques para resistir à invasão, o que foi também uma ação que favoreceu a invasão americana, a gente a invasão dos aliados. Na verdade, essas coincidências, logo esse atraso, justamente naquele momento, a gente sabe muito que as coincidências não existem. Quer dizer, de uma certa forma, as coisas foram planejadas porque era assim que o plano espiritual superior estava determinando que as coisas acontecessem. Mas esse assunto não acaba hoje, não. No próximo programa nós vamos continuar e nós vamos contar umas coisas muito legais para você dentro da doutrina espírita nas obras de André Luiz, tá bom? Solange. É isso aí. Terminamos o nosso programa, agradecemos a sua presença e nós nos vemos, se Deus quiser, no próximo Espiritismo sem mistério. Então, um grande abraço, gente. Tchau. Tchau, gente. Termina aqui, Espiritismo sem mistério.